Literatura versus ideologia. Como lidar com isso? Fizemos essa pergunta para diversos escritores. Veja o que eles responderam. A questão da ideologia, eu tenho uma opinião bem simples. Eu acho que nós não devemos querer impor regras ou limites, para quem está produzindo, o seu trabalho literário, cultural. Se o autor julgar que deve colocar suas ideologias nas histórias, quem vai julgar é o público. Eu acredito que o escritor ele é o senhor máximo da sua história e compete a ele decidir o que vai escrever ou não. Olha, eu tenho pavor de literatura panfletária. E ideologia, cada um tem a sua, não há problema nenhum. Com relação especificamente à literatura, eu acho que ela precisa ter qualidade. Ideologia é um aspecto muito forte para a nossa característica como ser humano, a nossa personalidade. É muito difícil um autor ir de encontro à sua ideologia quando ele está escrevendo. Se você é contra o aborto, muito dificilmente você vai escrever algo que seja favorável ao aborto. Se você é anti-gay, muito dificilmente você vai conseguir escrever uma boa peça de literatura tendo como personagem principal um gay e defendendo uma política de igualdade para todos. É claro, a gente tem que contar com o fator dinheiro e poder. Tudo pode ser corrompido, não é verdade? Até mesmo a nossa ideologia. Para mim é um pouco difícil pensar em literatura versus ideologia, porque não existe literatura sem ideologia. O ato de escrever é um ato político. O ato, enfim, de eu ser uma mulher branca escrevendo é um ato político, para o bem ou para o mal. Então, eu pessoalmente não gosto de literatura panfletária, não gosto de literatura que seja condescendente, tente me ensinar algo de uma maneira explícita. Eu gosto de eu mesma saber as coisas. Mas a literatura sempre vai ser ideológica de algum jeito ou de outro. A literatura se defende da ideologia na medida em que o autor se vigia e assegura a sua independência, a sua liberdade de pensamento e também de expressão. Agora, a questão é que a gente fala muito em ideologia hoje porque existe uma ideologia de direita, uma ideologia capitalista muito vulgar na superfície das coisas, mas isso é enganoso. O que está em curso é um projeto de extermínio dos pobres, porque eles não são mais necessários. A indústria não precisa de milhares de pessoas hoje, ela tem robôs. A inteligência artificial dispensa um contingente enorme que antes trabalhava no setor de serviços. Então, ao mesmo tempo em que a literatura precisa se defender da ideologia, ela precisa enxergar a ideologia. Todo texto, toda ação tem um ideal por trás, mesmo que o autor desse texto ou dessa ação não esteja assim tão consciente. Eu não acredito em neutralidade em nenhuma hipótese. Todo aquele que comunica, que condensa uma ideia, uma ficção, uma reflexão em um texto, ele está colocando ali as suas convicções, a sua visão de mundo. Ainda que o coloque como forma de crítica, como forma de provocar incômodo, desacomodação. Não existe texto neutro, então... Agora, incomoda num texto quando essa ideologia fica, o que se diz, panfletário, fica óbvio demais, não subestima quem está lendo, é pobre, aí não funciona. Eu acho que a ideologia sempre vai estar na literatura que a gente cria. Isso é até uma coisa que o Antônio Cândido, que foi um crítico literário e sociólogo, ele fala que a ideologia e os valores, tanto os valores correntes na sociedade, quanto os valores, a ideologia do próprio autor, são uma das principais características que influenciam na obra. Então não tem por que você tentar ser neutro, até porque não existe neutralidade. Eu acho que se você acredita em alguma coisa, você tem sim que colocar aquilo na sua obra, porque afinal a obra é sua, nada mais justo do que você colocar sua ideologia, seus valores ali. A literatura tem um papel importantíssimo, tanto para disseminar qualquer ideologia, como para revelar o que está por trás. A ideologia às vezes esconde interesses que não batem com as ideias que ela veicula. Uma maneira de lidar com isso é estudando. Ler ficção e não ficção é fundamental para você poder
aprender a separar o joio do trigo. É difícil lidar com isso, mas lendo e estudando a gente consegue. Bom, quanto à ideologia, eu penso que a gente não tem como separar muito, ou não deve, pelo menos, escrever pensando nisso. Eu tenho um texto para escrever, eu não vou ficar me preocupando se eu vou colocar minha ideologia ou não. Mas eu não posso negar, enfim, eu não posso fingir uma coisa que eu não sou. Se eu tenho certa ideologia, eu tenho que seguir essa ideologia. Claro, não preciso ser panfletária, mas quem gostar do que eu escrevo vai aceitar isso de alguma forma. O autor, para mim, é como um pintor, como um escultor. Ele não tem a obrigação de gerar um juízo de valor sobre um determinado assunto ou defender um determinado argumento. Ele pode, se ele sentir a necessidade de fazer aquilo, se ele achar que aquilo de fato sai e é verdadeiro para ele, né? E antes de tudo, então, ele vai estar sendo honesto com o leitor. Então, o pintor ele não se sente obrigado a fazer uma coisa, ele faz por necessidade. Um abraço a todos. A questão da ideologia é realmente muito polêmica, principalmente hoje, quando tem pessoas propondo uma escola sem ideologia, né? Na verdade, quando você está dizendo que alguma coisa deve estar sem ideologia, você está querendo impor a sua ideologia e tirar a ideologia contrária ao que você acredita. Por sincronicidade, neste livro, Isabel Stengers fala que é impossível uma física, uma ciência sem ideologia. Que dirá a literatura? O final feliz é uma ideologia. Vamos tomar consciência das nossas ideologias que estão inconscientes, porque ideologia todos nós temos. Ideologia, eu quero uma para escrever. E você, o que pensa a respeito? Expresse nos comentários a sua opinião. Deixe aqui o seu like e inscreva-se no canal da Mundo Escrito. Desejamos a você muita inspiração.